Olá! Se você está de cabelo em pé para saber como engajar os seus participantes em treinamentos corporativos ou está gastando rios de dinheiro com logística de treinamento e no final você tem um alto no-show, esse vídeo é para você. Bom, antes de começar a falar a temática central, eu quero me apresentar. Meu nome é Soraya Costa, eu sou especialista em educação corporativa, sou uma psicóloga informal, louca por cinema e inovação e entendo que o trabalho é um espaço de criação no qual eu busco inspirações no próprio cinema, nas artes de modo geral, na publicidade e principalmente nas tendências de consumo e comportamento. Tenho uma boa dose de otimismo e acredito que o Lifelong Learning é o caminho para o futuro. Para conhecer sobre as minhas entregas, os projetos, as empresas que eu passei, eu peço que depois desse vídeo você continue no meu site e conheça um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, me dá uma ligadinha ou me convida para um café virtual, beleza? Bom, vou voltar para a temática central do nosso vídeo. A temática ela nasceu por meio de um e-mail que eu recebi me pedindo para falar sobre uma situação que uma internauta está vivendo. Hoje ela trabalha numa universidade corporativa com programa de liderança. Antes da pandemia, todos os líderes do Brasil inteiro, cerca de 700 pessoas vinham para São Paulo e Rio de Janeiro para receber os treinamentos presenciais. Agora, na pandemia, tudo está acontecendo de forma virtual por meio de lives, mas ela está percebendo que o engajamento, a adesão desses participantes vem diminuindo com a mudança do formato. Mesmo na era presencial, já vinha apresentando alguns sinais de falta de engajamento desse público. E aí ela me pergunta, Soraya, o que fazer? Será que depois da tão esperada vacina, a gente volta para o modelo presencial? Qual metodologia eu utilizo? Como que eu engajo esses participantes? Minha amiga internauta que me escreveu, eu quero te falar que calma, tem solução e juntas vamos conseguir encontrar um melhor caminho para isso. Quando eu recebi o teu e-mail, fiquei olhando, e pensando, sabe o que me veio na cabeça? A história do La Casa de Papel. Eu sou apaixonada pelo seriado, se você ainda não assistiu, recomendo, mas tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar. Eu sou apaixonada de verdade pela história, pelo professor, pela Toque, estou aqui ansiosa pela próxima temporada. Eu não quero contar a história do plano do professor, não. Eu quero contar a história da produção desse seriado. Eu não sei se você sabe, mas ele não é produzido 100% pela Netflix. A primeira temporada foi produzida por um canal aberto lá da Espanha, foi um grande sucesso apenas na Espanha. A segunda temporada não fez um grande sucesso. Netflix comprou despretensiosamente, colocou no seu catálogo de seriados e não gastou $1 em divulgação. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante. Várias pessoas do mundo inteiro foram assistindo, postando nas redes sociais, se tornou um grande fenômeno. A Netflix, que não é boba nem nada, falou, opa, peraí, eu vou produzir mais, vou ganhar mais dinheiro ainda com as pessoas assistindo e tudo mais. E aí se tornou o grande fenômeno que é hoje e é um dos seriados mais assistidos do canal. E aí você deve estar se perguntando, Soraya, a internauta te mandou um e-mail para falar sobre engajamento de treinamento. O que tem a ver com essa história? Sabe o que eu quero te responder? Tanto para minha amiga que me escreveu quanto para você que está assistindo, que tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a nossa decisão de compra hoje, ela é influenciada pelaquilo que a gente ouviu a pessoa falar. Muitas vezes a gente nem conhece as pessoas que fizeram as avaliações, mas a gente é influenciado. E aí a minha primeira provocação para você, minha amiga, é por que o treinamento tem que ser diferente? Por que a gente não utiliza o tão e bom velho boca a boca? Essa é a minha primeira provocação. Mas eu quero falar sobre metodologia também, que é uma outra questão que a minha amiga me perguntou. E aí, a minha dica de ouro de hoje é o livro 6 Disciplinas. Eu gosto muito dessa metodologia, faz muito sentido para mim fazer educação, mas para trazer resultado para o negócio, certo? Bom, eu vou falar rapidamente sobre essa metodologia. Ela entende que são 6 grandes disciplinas, mas por uma questão de tempo eu vou me focar na D1 e na D2. A D1, para mim, é o coração da metodologia.
ela propõe uma investigação para saber o porquê da existência desse treinamento. Esse treinamento vai resolver o quê? Quais os resultados para o negócio? O que os participantes vão fazer diferente ou melhor? Sem essas respostas, o treinamento ele não nasce. Isso tem que estar muito claro. E aí, é a minha segunda provocação para você, minha amiga que me escreveu, e para todo mundo que está me assistindo. Será que o seu treinamento está resolvendo alguma questão do negócio? Será que ele precisa existir? Ele resolve o quê? Qual o indicador de negócio? Que ponteira ele está resolvendo? Ele está mexendo? Se não estiver, minha amiga, a falta de engajamento pode estar aí. Agora eu vou falar da D2. A D2 ela é chamada de experiência completa. Ela fala que o treinamento é um processo e não um evento como uma festa. E para cada momento você tem que ter uma estratégia diferente. E ele fala que o treinamento tem 3 momentos: o antes, o durante e o depois do treinamento. O antes do treinamento é aquela história lá do La Casa de Papel. Eu ouvi dizer. E aqui uma dica para você ir bater um papo com a galera de marketing, porque a gente precisa muito aprender com eles como é que a gente transforma um produto em objeto de desejo. É isso que a gente precisa fazer nos nossos treinamentos. Aqui me lembra também bastante sobre a andragogia. Os participantes não vão falar com você, mas quando eles recebem um convite, sabe o que eles pensam? Por que eu preciso ir? O que eu vou aprender lá que vai me ajudar no dia a dia? E para você responder essas questões e transformar o seu treinamento em objeto de desejo, você precisa conhecer o seu público-alvo, você precisa conhecer quais as necessidades desse público. E aqui fica uma outra dica que não está na 6 disciplina, mas é uma ferramenta que eu gosto e utilizo muito, que é o mapa de empatia. Por meio do mapa de empatia, você vai conseguir responder o que motiva a tua galera, e aí facilmente você vai criar estratégia para o antes, durante e o depois, certo? Como um exemplo para vocês sobre como utilizar o mapa de empatia, eu tenho um case interessante que eu vou falar bem rapidinho, que é sobre um curso que eu fiz chamado Ressarcimento. Meu cliente era da área jurídica e queria mostrar legislação, ensinar legislação para a equipe de call center. Eu falei, cara, se a gente seguir por esse caminho, não vai dar certo o treinamento. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá na central de atendimento entender a dor deles, apliquei o mapa de empatia e entendi que o caminho, a linguagem da galera era o humor. E aí nós utilizamos um vídeo com bifurcação, com tomada de decisão. Ele foi altamente inspirado nos Portas dos Fundos, não foi uma produção de Hollywood super cara, mas aumentou em 86% a adesão voluntária nesse treinamento. Foi um grande sucesso. Então eu quero dizer para vocês que a gente precisa conhecer. E aí a minha provocação para a minha amiga que me escreveu é: você conhece o participante? Você sabe o que motiva? O que ele consome? Quais são os gostos deles? Se não, possivelmente você não está falando a língua do seu cliente. E ela me pergunta também sobre: será que após a tão esperada vacina a gente volta para o modelo presencial? Eu digo que não. Não acredito que vamos voltar para um mundo como ele era antes. Não vamos, não. Eu peço que você insista ainda no modelo à distância, mas falando o mesmo idioma, falando a mesma língua dos seus participantes para que haja identificação. Então, sugiro, de acordo com o gosto deles, diversificar os seus modelos. Você pode fazer live, criar modelos com gamificações, vídeos de tomada de decisões, ter encontros faseados e ter missões entre esses encontros à distância, ter seriados, coaching, tudo para diminuir o silêncio virtual. E aqui eu deixo também mais uma liçãozinha de casa e uma dica: pesquise sobre silêncio virtual na literatura. Bom, o que eu tinha que falar é isso, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida me liga, me escreva ou me convida para um café. Beijo e até mais!